Muito boa noite, seja bem-vindo ao 14º episódio, agora Marilux Cash, né? Tem poder quem age, foi o que aconteceu com esse nosso encontro. E a mesa foi crescendo e hoje está recheada, repleta de pessoas inteligentes, interessantes, que vai bater um papo aqui, juntamente com o nosso CEO, Inácio Júnior, Wilson Júnior, tudo Júnior aqui, e Elias, que não é Júnior, né, Elias? Não é Júnior. Seja bem-vindo, acabou de chegar de Manaus, ele é paraense, mas atua no mercado de Manaus e quem sabe vai atuar juntamente conosco aí nessa região norte. Inácio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite quem está nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer, obrigado aí o convite aí do nosso grande Wilson aí. Também é um prazer, Elisa aí. Pegamos aí de surpresa, né? Foi o teste, aí né? vamos- Teste. Mas o homem age, viu? É um Coragem. teste, O viu? avião veio, disse, vamos pro podcast, ele tô dentro. Sabe nem o que é preparado pra ele, viu? Tá testado, tá não, Wilson? Tá testando. Tá sendo testado. Obrigado, amigo. Boa noite. Hoje vai ser uma palestra, né? O Wilson é um cara altamente preparado, publicitário, apresentador de TV. Maior status dele é nosso amigo, tá sempre junto conosco. Desenvolveu o projeto do Tiru com a gente. Então, é favorável demais. É um dos pontos de virada agir. A força que tem a ação. Tarefas, microtarefas. Vai trazer sempre resultado. E com a palavra aí, Wilson Júnior. Seja bem-vindo, meu jovem. Boa noite a você que tá em casa, boa noite a você que tá ligadinho aí na internet, acompanhando esse super canal Marilux Cast. A marca é top, a ideia é massa e obrigado, Inácio, pelo convite, obrigado, Davidson Neri, obrigado aí pela sua presença, paraense. Amazonense. Amazonense também, né? O Elias, seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa cidade. Eu que não sou moçoroense, sou natalense, mas quando tenho o título de cidadão moçoroense, e se contasse isso lá atrás, não seria possível. Alguns me encontrariam e diriam, você recebeu um título de cidadão moçoroense? Acho pouco provável. Moral da história, tem poder quem age. Estou sentado aqui, obrigado. E quem diria, participando com vocês, autoridades, junto de um podcast top. E eu digo para você o seguinte, se você tem um sonho, se você já traçou suas metas, e se você já parou para pensar onde quer chegar, faz o seguinte, suor, muito treino e lágrima, irmão, vai chegar e vai dar certo. Boa noite pra todos. Hoje eu já suei 21, Que massa. ontem 18, antes de ontem 15, e a gente segue o ritmo. Pois né? é, eu já 4 rodei, da manhã, eu já rodei 32 hoje de bike, meu filho tá devendo, né? Olha, Wilson, uma coisa que eu vou provocar aqui você vai... Cara, Posso faz o correr? seguinte, mas vai devagar pra gente não ter que buscar os universitários, tá bom? Tá bom. Uma das coisas que eu fico bem reflexivo é sobre o gatilho antes da ação, né? O que é que passa, o que é que precisa acontecer, o que é que passa na cabeça da pessoa, o que é que faz ela... Agora! Eu vou te falar. Existem, pra mim, esse tempo inteiro de estudo e fazer de fato acontecer na minha vida o que aconteceu, tudo abaixo de Deus. Primeiro ponto. A conexão com o divino. E aqui eu não tô falando de religião, não. Eu tô falando aqui de conexão. Conexão com aquilo que você crê que de fato está acima e tem todo o poder. Pronto, primeiro ponto. Eu entendi isso e foi na dor. E aí minha esposa vai se pressionar hoje porque hoje eu tive uma lição. Hoje eu aprendi também na dor. Ela não sabe ainda, Inácio. E ela vai ficar sabendo agora o que aconteceu. Todos nós temos gatilhos. Feliz daquele que entende que o gatilho da dor e o gatilho do amor, eles estão muito próximos e as pessoas vão deixando isso acontecer e muitas vezes são usadas para que os gatilhos sejam nos entregues e sejam nos apresentados. Mas, meu irmão, ainda hoje, depois de todo estudo, e isso vai para você que está em casa, que está naquela... Mas, cara, eu não gosto muito de estudar, não gosto muito de fazer algo. Você vai ter que aprender a gostar de estudar, procurar crescer. Minha esposa sempre disse o seguinte, Wilson, quando você for dirigir, filho, não use o celular, não digite, não atenda a ligação, não faça isso. E hoje, isso é pelo amor. Ela diz isso pra mim pelo amor. Filho, não faça isso. E pelo amor, velho, não foi. Porque o nosso dia é corrido. E olha que eu acordo às 4 da manhã, viu, Elias? Uau. Às 4 da manhã, quando dá 8 horas da manhã, faça as contas aí quantas horas eu já estou vivo. Quantas horas eu já tive a condição de levantar, abrir os olhos, a primeira coisa que faz, agradecer o nosso Deus, fazer 1 hora de estudo, mais 2 horas de pedal, deu as 4 horas, cara. 8 horas tem que trabalhar, não é assim que funciona? Isso. E aí o corre-corre, que para você que tá ligado aí, o corre-corre não pode ser não pode ser desculpa.
Hoje eu vinha, como sempre, Boa. abri o celular, pá, foi lá, tal. Fiz uma publicação, falei com o Inácio, tal. Dirigindo. Foi o que aconteceu, meu brother. Graças a Deus aconteceu só que eu estourei um pneu. Graças Meu a filho. Deus aconteceu que estourei um pneu. Eu tenho uma caminhonete, não ando tão devagar. E desta feita, olha só o tamanho do livramento. Foi só um pneu. Poderia ter sido um outro carro, eu Uma ia perder pessoa. meu dia. Pior do que o outro carro, porque ia ser só bens materiais, podia ser uma pessoa. Podia ser um cachorro, podia ser um animal, poderia ser qualquer outra coisa. E o que eu quero deixar para você é o seguinte, a primeira lição de hoje. E você aprenda lições com aqueles que já passaram. Porque muita gente tá aí na internet, Davidson, falando de tudo que as pessoas querem ouvir. Mas quando você vai ver quanto ele tem na conta, não tem. O casamento tá destruído, o cara não tem empresa e muito menos é top 3. Ó, galera, tem uma galera aí pensando aí, meu irmão tem que ser top 1. Brother, quando esse cara começar a falar e você entender o que é ser top 3, com que ele trabalha, você vai dizer, meu irmão, eu quero ser no mínimo top 3. Já apertei a mão dele 2 vezes. Mas moral da história, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, fica aqui essa lição pra todos nós. Você vai ter 2 maneiras de disparar esse gatilho pra aprender as coisas e começar realmente a fazer. Um é pelo amor e o outro pela dor. Legal. E tu falando sobre essa questão de agradecer quantas horas você tá vivo, eu escutei um vídeo essa semana passada e fez uma reflexão bem bacana. O cara chegou e disse assim, se eu te der 1 milhão, tu vai ficar feliz? Alguém aqui vai ficar feliz aqui na mesa? Eu vou ficar muito feliz. Se eu botar mais 4 e der 5 milhões, você vai ficar Aí, feliz? brother, a felicidade vai ser total. Se eu te der 10 milhões, mas a condicionante é que amanhã você não abra os olhos e não viva mais. Aí nem eu, nem você, nem ninguém, sã consciência, vai querer 10 milhões. Pois é, toda manhã quando a gente acorda, abre os olhos, Tenho que agradecer. já tá na poupança esse Pô, dinheiro cara, aí. Massa. Muito mais do que 10 Perfeito. milhões. Então, fica a dica aí. É. Hoje já valeu mais do que 10 milhões, porque você não dá a vida por 10 milhões. Verdade. Então, vou deixar escutar Elias aí, né? Vamos embora. Elias é representante, começou como vendedor, aqui o pouco que ele falou lá vendia para a empresa Souza Cruz, passou pelo Atacadão, hoje representa uma empresa do ramo alimentício. Quando a gente fala top 3, ele atende ali a região norte, quer dizer que o faturamento é o terceiro maior representação em vendas da indústria que ele representa e veio aqui num namoro que já sentou aqui, já é noivado, quem sabe amanhã já sai casado aqui no Monstro. Arruma as São alianças. João, amanhã vamos botar uma roupa de noiva, o Inácio Eu vai vou ficar de com testemunha, um de viu? noivo, né? Ele vai ter que vestir de noiva, né? Eu vou testemunhar. Cara, mas eu tô Boa pensando- noite, Elias. Boa noite, meus amigos. Muito bacana estar aqui com vocês, né? Com toda certeza é um aprendizado poder ouvir o senhor da Marilux, ouvir nosso amigo aqui compartilhando a respeito dessa ideia de ação. Eu venho de uma região que ela não te permite pensar muito, que é o norte. O norte, as questões geográficas, as questões da distância, de tudo que é industrial no Brasil é muito difícil. Então, no norte, você tem que trabalhar com muito planejamento. Se você pensa muito, atrasa a ação, você acaba perdendo o abastecimento. E a gente vive disso. O mercado vive disso. Eu costumo falar que uma venda perdida para o concorrente pode se tornar uma venda feita daqui a pouco. Mas uma venda por ruptura, ela não volta. Ruptura, eu acho que é um dos maiores buracos, um dos grandes problemas hoje de qualquer indústria. Quando fala um faturamento top 3 Brasil, é assim, é um trabalho muito assíduo, muito corrido. Porque é uma região onde a gente tem uma geografia muito difícil. O meu lead time para a região lá é 35 dias. 35. Então, assim, eu trabalho com estoque do cliente, trabalho com aquilo que está viajando e com o que está em carteira. Então, é um negócio muito planejado, muito bem amarrado. Qualquer vacilo, qualquer 2 dias de muito pensamento, sem ação, você perde o abastecimento. E assim, lá no norte tem muita peculiaridade, tem muitas sazonalidades positivas, né, do produto que a gente é responsável. Então, assim, o norte ele tem suas características, mas o norte é um povo muito consumidor. O povo do norte, se você entender o time deles, a importância que eles têm, você abastecê-los corretamente, a marca estiver presente frequentemente, o povo criar um relacionamento com a marca, já foi. O ambiente de liderança do norte é muito forte. A marca que eu sou responsável hoje, ela lidera por essa credibilidade que ela construiu, né? E ela lidera, de fato, a região hoje. Ela é top em achocolatada, ela lidera, em creme de leite ela também é líder, em mistura condensada que ela é líder também em leite condensado. Então, assim, é um mercado que, apesar de ser muito competitivo, a gente está ali no ramo de liderança. E liderança tem um problema, que todo mundo quer tomar o seu lugar. Então, assim, é um negócio muito mais difícil do que se pensa. Mas, Elias, aí ela já era líder antes ou você que tornou líder? Ela não era líder antes, em alguns quesitos. Ela era líder em mistura condensada, mas porque era líder porque ela criou. Não existia competição. Agora tem Agora tem um mundo de gente mundo, atrás. todo mundo, porque é um produto que
ele Acessível, atende a dona né? de casa no que ela precisa na receita e ele é mais barato. E ele foi criado no período da pandemia, onde as pessoas perderam o poder aquisitivo, mas queriam consumir. Então elas estavam atrás de produtos que atendiam a receita dela e que fossem mais baratos. E aí Foi exatamente o que eu aconteceu. vou estender a pergunta do Wilson para você. O que é que você pensa no momento onde você toma a decisão para agir? O que é que passa na sua cabeça? Por exemplo, Elias, quando é que você vem aqui? Agora, estou indo semana que vem. O que é que te faz? Move para você tomar a decisão? É porque- Qual é o seu processamento aí? Essa conexão que ele citou a respeito do divino, ela é muito importante. Porque a gente pede muito oportunidades, portas abertas. E tem coisas que a gente meio que se conecta. Você ouve uma ideia, você não pensa muito sobre ela. Você vai lá e aceita, porque você já estava pedindo que aquilo acontecesse. Vir aqui não foi um acaso. Vim aqui, na verdade, é um propósito. Então, assim, eu já estava pensando em grandes empresas, em grandes indústrias. E quando eu olho por aqui, eu enxergo aqui, por exemplo. Eu estou olhando a Marilux, mas eu olho para Manaus, um mundo de oportunidades. Uma cidade que tem 2.400.000 habitantes, um mercado regional fortíssimo, né? Que hoje as grandes contas nacionais tentam entender o que acontece em Manaus e os mercados regionais nadando de braçada. E quem consegue entender os mercados regionais? Quem está lá. Tá lá. E nós estamos lá e conecta tudo isso. Olha aí o vendedor. Perfeito. O bom vendedor vende. O vendedor maestro desperta o desejo da venda. É. Tá vendo aí vendendo Manaus. Conheço Manaus, gosto de Manaus. A gente tem uma atuação abaixo do que a gente poderia ter, mas bastante expressiva já. Mesmo sem essa presença, de fato o Norte é um cenário bem favorável. Perfeito, Davidson. Já que é um bate-papo, eu quero pegar aqui uma colocação que o Elias falou. Elias, essa questão de nós conhecermos o nosso mercado, ele é fantástico e feliz daquele que de fato passa a conhecer o que está fazendo, qual é o seu propósito e entende qual é o valor da marca. Uma marca, ela tem valor e tem preço. Isso é um fato. Perfeito. Se você conquistou o mercado porque você tem nome, perfeito. E tem um valor naquele nome. E aí as coisas vão realmente caminhar. Pra você ter uma ideia, nós temos uma agência, eu sou sócio de uma agência de publicidade local, nós atendemos a nível Nordeste. Por que eu digo que atende a nível Nordeste? Porque hoje o iFood, a agência do iFood, que está lá em São Paulo, ela não consegue entender Mossoró e região, ela não consegue entender essa região do Nordeste. E o Nordeste são 9 estados. E cada estado tem uma particularidade. É Oxente, Bichinho, e aí Meu Rei, e Itamassa, e aí Macho. Ou seja, dentro do próprio Nordeste nós temos aí uma concepção, uma conexão de negócios. O que acontece? Hoje atendemos o iFood. O iFood, quando vai fazer campanhas de outdoor, campanhas de rádio, ele subcontrata. E subcontratar significa pagar mais. E os caras não querem saber. Dá resultado, os caras lá sabem como é que dá o resultado, como é que faz, então ele não perde tempo. Quais são os outdoors que dá certo em Mossoró? Se for para qualquer um desses que vende o outdoor em si, ele vai dizer, tá em minha lista, escolha o que você quer. Não é isso que ele quer comprar. A pergunta que ele está fazendo é, quais são os outdoors da cidade de Mossoró que tem valor, que vai me fazer a entrega. E para ele, esse custo adicional, porque está me pagando para que eu diga isso, tem valor. Essa é a história. Conheça bem o seu negócio, conheça bem o seu produto. Entenda onde você vai entrar. As suas conexões, Davidson, aí fica para a galera que está em casa, é muito massa. Por quê? O Elias está aqui porque tem um propósito. Ele falou também em uma conexão. A Marilux estará lá no Norte. Por quê? Porque a visão do futuro de vocês já está escrita, velho. Vocês já viram isso. Vocês já estão trabalhando para isso. Então, para você que está ligado em casa, de fato, você quer fazer o quê? Você quer chegar aonde com o seu negócio ou com o seu propósito? As pessoas dizem assim, eu quero uma Ferrari. Tá, beleza. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro passo para conquistar isso? Você correu quantos quilômetros hoje? 21. Para chegar a 21 quilômetros finais, você fez o primeiro o quê? Eu acordei 4 da manhã, planejei ontem, já vem na sequência, E né? deu um primeiro passo. Para chegar a 21 quilômetros, você rodou primeiro um metro. Não, Tem um gatilho. ele correu um, depois foi para dois. Primeiro eu coloquei o três, né? tênis. Pronto, primeiro eu coloquei o tênis. Pois é. E É um gatilho que é um tem uma livro galera do aí que amigo diz meu. que vai correr, mas não comprou o tênis ainda. Não, desse aí é outra coisa. Você não começou correndo os 21 quilômetros, né? Você correu 1 quilômetro, você correu 2 e assim foi. Perfeito. Então, assim, Mas É o uma ba- construção, né? eu digo mais, né? Você falou justamente sobre o Nordeste de 9 estados, né? Então, nove estados ali com Particularidades distintas, né? distintas. Eu vou mais a fundo, justamente dentro de cada estado tem várias cidades. Perfeito. E cada
Da mesma Perfeito. forma, tem Particularidades distintas no diferentes, mesmo estado, né? É como eu digo assim, ali em Pau do Serra tem um carro de som fazendo propaganda de enterro. Chamando o pessoal pro enterro. Pro velório, né? Pro velório, né? Olha, vou Assim, mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, entre eles o Jason Oliveira. Geis é gente É. boa. Tá lá em Parnamirim, ele é? Tá em Parnamirim, dando trabalho por lá, viu? Grande abraço, Geis. Olha, compartilha aí com seu amigo que o negócio nem começou. Quem tem um paraense aqui, o nosso querido Compartilha aí, Rodrigo Maia. Valeu, Rodrigo Maia. É o Caio Vitor, que é o Matheus. O Alessandro, aniversariante do dia. Parabéns, Alessandro. Paraibano arretado aí, viu? Quem tá aí é o mimado, Alexandre Costa. Ele vai ficar bravo porque eu chamo ele de mimado. Ele tá lá em Recife, Pernambuco. É o representante mais mimado que nós temos, mas também bem querido, foi viu? criado pela avó. Profissional, foi criado pela avó. Quer dizer, qual leite você vende, meu irmão? É. Mococa, né? Olha, Eu ia dizer que tinha sido criado com leite ninho. Não, foi olha, criado com leite mococa. com licença aí a senhora Idalina, mas tem uma pessoa que Inácio adora, é apaixonado por ela. É a Valdenice do Rebouças. Olha aí a cara de Inácio. E aí, amiga? Eita, Valdenice! Olha, rapaz, Davis fala cada uma. Tem um Jefferson Uri também. Muito obrigado pela audiência. Chegou mais gente aí, a gente vai continuando. Tem poder quem age, né? Onde é que a gente começa essa ação? Cara, eu vou dizer pra você o seguinte. Existe uma coisa chamada necessidade. Boa. Ó, preste atenção no seguinte. Pega os caras top. Pega os top 10 do Brasil. Pega os top 10 do Brasil. Mas top mesmo. Os caras que estão lá bombando com muita grana, fazendo a coisa acontecer dentro do propósito. Aí você vai ver a história do cara. Vai ler a história do cara, vai ver um podcast, assistir algum documentário. Cara, teve uma necessidade. Houve uma necessidade. Eu vim pra Mossoró e hoje ter a condição de estar sentado com vocês aqui e sentar à mesa de outros empresários para fazer negócio, bater papo, ensinar algo e aprender também, foi necessidade, Deus. Porque quando eu cheguei aqui, velho, há 30 anos atrás, eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. E a bicicleta foi comprada em 3 prestações, viu, Elias? 3 prestações de R$50. Eu tenho a bicicleta, eu tenho as Promissórias. E a promissórias, esposa, né? Só tem esposa inteligente que pode. Pode, Né? só tem. Aí pronto, só tem esposa inteligente que pode. Moral da história. Era uma necessidade, cara. E aí, estudar, trabalhar e entender a minha necessidade. Eu queria passar daquilo. E aí você pode entender o seguinte, cara. Ter não é ser feliz. Ah, vou ser feliz quando eu tiver. Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem poder quem age. Mas você quer agir para chegar aonde? Você quer chegar num bom relacionamento? Você quer ter um bom casamento? Você quer constituir uma empresa? Você quer se tornar um funcionário? Como tem uma galera aí que tá ligada com a gente. Rapaz, o cara é funcionário. Peraí, mas você é um funcionário empreendedor dentro do papel que você presta na sua empresa? Lá na Marilux deve ter muitos. Você é na área de vendas. Uhum, Você é empreendedor, cara. com certeza. Você é empreendedor, meu velho. Numa região como aquela, porque quando fala do Pará e não conheço ainda, eu vou esperar o seu convite, viu, pra ir lá? Não conheço ainda. Mas quando fala assim no Pará, o que vem à minha cabeça? É onça, é anta, É índio. é índio, é distância, distante. Eu apresento um programa na TCM já há 12 anos de televisão, todas as quartas-feiras ao vivo. Cara, eu peguei Lalauzinho Lalau, fechamos uma vaquejada lá em Mãe do Rio, Pará. Fechamos uma vaquejada em Mãe do Rio. É longe, viu? Quando eu olhei no mapa, eu digo, lá tu vai história. Aí comprei a passagem para ele e a passagem para o cinegrafista. Os dois. Por que eu não fui? Porque eu achei que ia ser muito distante, muito longe. Eles desceram em Belém, aluguei um carro lá, eles pegaram o carro e Mãe do Rio. Como foi que o Lalau chegou aqui? Eu não vou mais, nunca. Isso não pode ser criado aqui, meu filho. Em Mossoró com sol quente desse, dizendo que não vai. Então essa é a percepção que nós que estamos mais aqui embaixo temos com relação ao Pará. E eu tenho certeza que não é isso. Não, com certeza. Quando você fala em Pará, abrangendo as 4 regiões, principalmente o norte tem muita particularidades. O norte é um país, as cidades do Pará, vamos falar do Pará. As questões geográficas, um estado continental, é gigante. Então, assim, quando vocês falam nessa pluralidade de regiões, apesar de ser dentro de um estado, imagina no Pará, que você tem municípios de um para o outro com quilômetros e quilômetros de distância. Aquática. Então, assim, tem regiões no Amazonas que você demora 15 dias para o barco chegar naquele município e abastecer aquele município. Só existe uma forma de chegar nele, de forma fluvial.
Perfeito. Então, assim, imagina como é aquele povo. Quando você fala em regiões mais distantes, que são regiões mais fronteiriças, por exemplo, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, são regiões que já pegam culturas de outros países. No caso Peru, no caso Bolívia, no caso Colômbia. Então, assim, você olha para um país, para um Brasil que não é o nosso, para esse mundo, e o que as pessoas enxergam de lá é o que, na verdade, a mídia fala. Isso, perfeito. Você entendeu? São narrativas. Narrativas que a mídia está transparecendo. Quando você quebra elas, quando você vai lá conhecer, Perfeito. aí você vê Maravilha. um mundo de oportunidade. E por falar em narrativa, né? Quando o nosso amigo Wilson falou da necessidade, né, talvez quem esteja assistindo ou quem vai assistir, poxa, esse cara tá falando, mas eu tenho necessidade. Mesmo assim, eu não tenho Oh, ação. Perfeito. Aí eu vou entrar em outra área, né? Qual é a sua narrativa? O Pois que é. você anda falando pra você mesmo? Cara, primeira coisa, me permita. Você que tá aí, ó. Faz o seguinte, vai no dicionário agora. E tá fácil dicionário. No meu tempo, você é bem novinho, né? Mas no tempo da gente. Meu, e teu, ele, Nasce a tabela Dicionário periódica, Aurélio. né? Tabela Química. periódica, química. Mas como era a história, meu amigo? Você tem. A mãe dissesse assim: vai lá no pai dos burros. Aí lá vai. Aurélio. Tem Aurélio. que procurar. Hoje, dá um Google, velho. É. Faz o seguinte: vai entender o que é procrastinação. Ponto. É o mal do Você século. entende o que é procrastinação. E aí você entendendo o que é procrastinação, você agora vai entender aonde você quer chegar e qual é a necessidade que vai fazer você de fato agir. Vou dar um exemplo. Eu sempre quis pagar colégio particular para meus filhos. Só tem um jeito, amigo. É trabalhando, é ganhando dinheiro para fazer isso acontecer. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter uma esposa que trabalhou sempre comigo e nós honramos isso, tivemos a condição de proporcionar. Mas se eu fosse um cara acomodado e tá tudo certo, ensino público, do jeito que vier tá bom, como é que ia ser, não? Não ia acontecer, cara. É. Essa é a história da necessidade. Entenda o que é que você quer. E aí a necessidade vai bater a sua porta para que você faça. Vocês sabiam que o brasileiro não lê? Não tem o hábito de ler? No interior, Mossoró é o interior, mas tem mais interior ainda. Os caras falam assim, ó. Você põe alguma coisa para ele olhar. Ele diz, tem figurinha? Vocês já viram isso? Tem figurinha? O que são as figurinhas? São as imagens que estão lá. E eu, quanto publicitário, quando eu vou fazer um material para um cliente, eu pergunto, qual é o seu público-alvo? Você vai atender o público B, C, D, E. Cara, figurinha. Vamos pôr imagem, pôr direto o que, é que você quer dizer para ele, porque se você for explicar que mococa, velho, Uhum. por que, que aquela vaquinha foi pintada daquele jeito, É. já perdeu o negócio, viu? Uhum. O cara tem que entender que é uma vaca e tá leite e acabou essa conversa. E o produto é bom. Então, entenda do negócio e descubra qual é a necessidade. Uau. Esse é o caminho. Eu quero deixar uma história pra me contar. Então deixa mais pra frente aí. Não, vamos Faz contar o logo, seguinte, ele tá vendendo gatilho faz o da seguinte, meu expectativa aí, ó. Não, vai deixando uma expectativa aqui. Mas vai contando pedaço. Vai dando pílula aí. Aquela história. Prefácio. Não, A assim, história. hoje, antigamente, que você falou anteriormente, né? Hoje eu vejo que as pessoas, né? Antigamente tinha que ver pra crer, né? Uhum. Hoje você tem que crer pra ver, né? Boa. Boa. É. Boa. Então, assim, Boa. hoje, como tem uma história que hoje o nosso mentor que a gente sempre conversa é sobre Paulo Vieira, né? Perfeito. Ele tem uma história sobre trabalho diligente, que Sim. eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, realmente, da poder da ação. E ele fala de uma história, né? Que era um cara que tinha uma madeireira. Tinha uma madeireira, né? E ele tinha um funcionário lá de 15 anos. Você sabe dessa história? Isso aí. Ele tem um cara lá. sabe, Melhor né? dizer que não sei. Não sei não. Vai, conta aí. Então ele tinha esse funcionário lá 15 anos. Esse cara lá era o primeiro a chegar, o último a sair, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que tava lá sempre lá do dono lá, do CEO, do presidente. E esse cara, uma vez começou a se interrogar, né? E sempre o salário dele era constante, enfim. E chegou uma certa pessoa lá, pessoa que veio também para ajudar na diretoria. E essa pessoa começou em 3 anos cresceu de cargo umas 3 vezes, né? De cargo e de salário. E ele começou a se interrogar. Rapaz, eu tô aqui há mais de 15 anos e nunca subi de cargo. Sou o primeiro a chegar, o último a sair. E esse fulano de tal faz 3 anos que chegou na empresa e já subiu de cargo 3 vezes. E salário de tudo. Eu não sei porquê. Vou falar com o
falar com o dono, seu José. Aí ele chegou para seu José, olha, eu sou funcionário honesto, tô com o senhor desde o início, faz 15 anos, sou o primeiro a chegar, o último a sair, nunca deixei nunca faltei, e o seu menino Arthur, faz 3 anos que ele tá aqui e já subiu de carro 3 vezes. Queria saber de você o que é que tá acontecendo. Espera aí, fica aqui do meu lado e você vai ver. Aí ele pegou, tava tendo um episódio, né? Uma madeireira lá do filial que ele tinha, tava sendo assaltado, né? Tava tendo uma quadrilha lá dentro, tava roubando lá, uns funcionários estavam roubando. E ele pegou, chegou pro seu José, que era bem antigo, 15 anos, e disse, ó, faz o seguinte, vá lá A madeireira. na madeireira e veja o que tá acontecendo lá. E ele não disse nada, né? Foi lá, mandou o seu José ir lá. O seu José foi lá e passou uma semana. Passou uma semana lá e voltou. Seu José, seu Arthur, tá. Eu fui lá, constatei que estão roubando. É mesmo, é. Roubando quando? Não, eu vi lá e vim dizer ao senhor. Foi mesmo, passou uma semana lá Só pra olhar. só pra olhar sim, eu vim dizer que eu tá roubando, o que é que eu preciso fazer? Certo? É. Eu fiquei aqui do lado. Chamou o menino que tinha crescido lá 3 vezes. Eu usei o nome de Miguel aqui. Miguel, vem cá. Miguel, vá lá na fazenda tal e veja o que tá acontecendo. Tá bom. Miguel mandou Miguel lá. Miguel lá, em 3 dias voltou. Seu José, estavam roubando 10 caminhões de madeira por dia. Eu já fui na delegacia, mandei prender todo mundo. Já peguei, aluguei 2 caminhões lá, peguei 2 caminhões, já mandei recolher, já encontramos onde é que tava desviando a madeira, já recolhemos a madeira tudinha, já tá todo mundo preso e a madeira já tá voltando aqui, já tá voltando pro depósito. Ele olhou para o seu José. seu José. Seu José, viu por que ele cresceu? Então, muitas vezes, justamente tem tudo a ver com o que ele está dizendo, né? Justamente a gente sabe, é de confiança, mas às vezes não tem o poder da ação. É aquela história, tem poder quem age, tem poder quem age rápido, tem poder quem age mais assertivo e quem entrega mais. É. Um cara dono de uma indústria de chinelos vislumbrou a África. Uma região com muita gente, uma região com vários países, África. Aí foi lá e mandou o cara, vai lá, escolhe aqui, vai lá na África do Sul. Foi lá na África do Sul, mandou 2 funcionários. Aí tu vai para a África do Sul, uma região, e mandou outro para outra região lá. Beleza. Voltam os 2. Aí chega, entra. E a palavra de Deus diz também, fala sobre isso, os espias, né? Manda 10 dar uma olhadinha lá e quando chega, tem uma galera que diz qual era a visão. Pegou a visão. Moral da história. Chegou o primeiro e falou: e aí, meu patrão? Como é que foi lá? Você é doido, macho. Se a gente for pra uma fábrica lá, a gente quebra, meu patrão. No primeiro mês, sai fora do mercado. Como assim? Tem gente lá não, é? Tem pé não? Por lá não tem pé não? Pra calçar um chinelo? Tem. Só que ninguém usa chinelo. Tá bom, obrigado. Entra o segundo. E aí, meu amigo? Doutor, quando é que a gente monta a fábrica lá? Como assim? Doutor, o oceano é azul. O mar é azulzão lá. Nós vamos ganhar muito dinheiro. Meu amigo, o povo lá anda a pé, anda descalço. O pessoal lá não tem chinelo. Cara, é a mesma coisa. É vender chinelo, amigo. Todo mundo tem pé. Só que um viu a condição que era dele. Porque entenda, viu, Elias? É a nossa condição. Não é a condição do negócio. Porque se Nasce contar a história dele aqui, vai ser muito massa. Se Nery contar a história dele, vai ser muito massa. A sua, não tenho dúvida que também vai ser bacana. Ou seja, como é que você está olhando para o seu negócio? Como é que você está olhando para... Qual é a sua visão de futuro, na verdade? Como é que você está olhando o seu amanhã? Como é que você está enxergando isso? Porque, velho, acordar de 4 da manhã é difícil, bicho. Rodar 32 km de bike é difícil. Tem dia que não dá para ir e tem que ir. Bacana. Então nós começamos a falar sobre a questão da necessidade, de acordo com o alinhamento da narrativa que você conta para você. Trouxemos metáforas, exemplos
e contextualizamos juntamente com o Elias, na profissão de representante, atuando no campo, né? Que não tem o time de você pensar. Você precisa fazer. E eu aprendi uma coisa na oratória, onde eu fiz um curso lá no Instituto Passadória, há uns 20 anos. Né? E uma coisa bem legal, que faz sentido, que faz parte da comunicação, faz parte da venda. Na comunicação você não pensa para falar. Você fala e depois você pensa. Porque se você for pensar para falar, você trava. Por isso que você tem que acessar o estado de flow para o seu inconsciente fluir de aquilo que você consome e aquilo que você é, e a coisa vai fluindo. Por que eu estou falando isso? Porque a única maneira de você não procrastinar, como foi uma das barreiras que foi apresentada aqui, é você transformar esse desafio, esse alvo, essa meta em algo no piloto automático. Você deixar o seu inconsciente, que corresponde a 95% no mínimo das suas ações, no piloto automático. Então, na hora que o Elias teve a conexão, teve uma visão de futuro, estava no radar, atento às oportunidades, ele estava na APAS, chegou alguém e disse, ei, tem isso aqui. Ele de prontidão representou, o que eu quero dizer, representou é o quê? Deu um sinal positivo, tomou ação, comprou a passagem, veio para Mossoró, mesmo sendo distante, mesmo sem conhecer, na hora que ele estava disposto, é porque ele já tem o hábito de tomar decisões rápidas. E uma das coisas que fazem as pessoas tomarem decisões rápidas é um funil que eu digo no inconsciente, que se aquilo que você quer, ela passa de forma rápida, é porque está dentro dos seus critérios de valores. Perfeito. Então você não passou nos valores. O cara tá errado. 10 milhões para ir para Mossoró. Tô fora. Vai, foca, vamos vender aqui que vai aparecer outro. Entrou no funil dos valores inconsciente, você não pensa. Entrou, o que custa? É um tempo é caro, mas eu vou ter que ter o tempo para prospectar. Uhum. É uma passagem? Passagem é cara, pô, vou comprar de última hora, é cara. Mas, pô, o que é? 3 mil reais para um negócio que vai me trazer 1 milhão em 2 anos, sei lá. É nada, né? É o tempo de plantar, o tempo de colher, eu tenho que plantar. Eu tô colhendo agora, mas essa colheita pode ter uma antessafra, essas coisas mudam. Então eu tenho que estar semeando também. Cara, essa história da colheita é muito massa. Fiquem vocês sabendo que eu também descobri isso não faz muito tempo. Você sabe o que é que você é obrigado, Elias? Elias, você é obrigado a colher. Você não é obrigado a plantar, Elias. Esse é o problema. Você não é obrigado a plantar. Então a galera que não tá preocupada com plantar, não. Mas você quer dizer que se você não plantar, você vai colher coisa ruim. Você vai colher espinho. Você vai colher qualquer coisa. Você vai colher mato velho. Você vai colher qualquer coisa, cara. E colhendo qualquer coisa, não enche o cesto, Elias. Concorda, irmão? Então, meu amigo, tenha certeza do seguinte. Você vai colher. Plantar. Resolva aí. Você tá plantando, né? Você tá plantando, Elias? Você tá plantando, Inácio? Nós plantamos todos os dias. E por isso estamos colhendo e enchendo o cesto. Pegando carona um pouco no que o Davis acabou de compartilhar a respeito de ir, né? Esse investimento de vir. Quem sabe o que quer e para onde está indo, a distância é o que menos importa. Verdade. Percurso, trajeto, né? Esse plano de correr 21 km por dia é o menor dos problemas quando você sabe o que você quer. É verdade. Só pegando a ideia da APAS lá, que foi muito falada a respeito disso. A APAS é uma das maiores feiras, para quem não sabe, é uma das maiores feiras da América Latina de comércio. É muita conexão, né? E tem muito representante que vai lá e sai procurando, tentando encontrar. Eu sou diferente. Eu prefiro, nas minhas conexões com as pessoas, ouvir falar das oportunidades. E nessas conversas a gente pega os insights. Isso. Porque quando você procura muito, é sinal que você não sabe o que quer. É verdade. Aí você vai ter muito problema a respeito dos valores, a respeito dessa situação de quanto vai me custar, vale a pena. Então, assim, é querer muito e ao mesmo tempo não querer nada. Quando você quer e você filtra os seus valores, você olha para aquilo, você planeja, nas suas conexões você encontra o que você deseja. Massa, a melhor metáfora dos valores, né? Para até mesmo quem tá em casa confundir com dinheiro ou cédula ou moeda. Valores é como se fosse uma cédula de 50 reais, ela compra 10 quilos de arroz, ela estando nova, saindo do Banco Central. Ela amassada, moída, suja, ela continua comprando mesmo 10 quilos de arroz, porque o valor que ela tem, não o estado que ela está. Perfeito. E aí, Muito top. essa questão que você falou de condições, né? Que quando você toma a decisão, você não depende das condições. Se tá chovendo, se tá frio, se tá quente, se tá calor, se tá bom, se tá ruim.
Quem toma a decisão não depende da condição. Isso. E aí o que acontece? O cara vai decidir, olha pro tempo, o tempo nunca vai melhorar se você não tomar atitude. O ato de melhorar é você agir. Perfeito. O processo é o que Perfeito. faz você ser resiliente. E eu vou dar espaço aqui para Inácio falar. Eu gosto sempre de falar que hoje, né, eu não sei em que ponto vai atingir você, ou que ponto você vai entender. Eu acredito que na missão de todos, quem é cristão tem uma cruz. E a questão não está em você largar a cruz, em você criar musculatura para carregar essa cruz, porque o preço de quem nos salvou já pagou um preço muito caro. E o nosso é muito pouco, é Perfeito, muito pouquinho. Então, se tá pesado, se tá doendo, é porque o músculo tá fraco. Seja mental, seja estrutural, físico, seja a área que você quiser. Seja na paternidade, na maternidade, na vida profissional, em qualquer outra área. Perfeito. Vai lá, Inácio. E viu, Alice, eu achei massa, mas a sua atitude aí com relação a ter vindo aqui. Primeiro, assim, é uma das coisas, um dos primeiros testes que a gente, a Malu, está contratando, justamente é isso. Eu já elimino 90%, né? 90%, viu? Tá cheio de gente. Ei, tem um cliente aqui, tem E caiu no uma contexto, região- né? Caiu no É. contexto do assunto, né? Ele ficou sendo o ator principal muito, aqui. É muito o... massa. É. Porque A assim, mercadoria ficou você sendo tem, ali. se você vai representar uma empresa, assim, primeira atitude você ter vindo, né? Uhum. Não mediu tempo, não mediu hora, não mediu valor, não mediu distância. E pegou esse embora. Gastou 3 horas e meia, 4 horas e veio. E vai dormir aqui, amanhã vai conhecer a empresa e vai voltar. Mas dentro de tudo, justamente a sua atitude. Uhum. Conhecer as pessoas, a conexão, a conhecer a empresa que você vai representar lá. Porque de repente, às vezes, tem tanta empresa que justamente tem uma fachada bonita, mas quando você vai por trás, você não vê. Aí você vai ver que Perfeitamente. aí você vai representar, você gastou energia, gastou suor para chegar lá. Vai tá, ei, Deus, sai agora, vende 5 carradas. A empresa não fatura nem o primeiro. É. Aí a sua Credibilidade. credibilidade com o seu cliente. E É aí? o zelo, né? É legal, Então, isso é assim, muito top que o Inácio falou, viu? É o zelo pelo seu trabalho, viu? Ó, você já notou que águia voa com águia? É. Águia voa com águia, cara. Não tem como você ver um pombo voando com águia. Não vai verdade. ter como. Vocês sabiam? Então eu quero, só segurei não. que eu quero mandar aqui Joia. um alô para as águias, porque tá voando com a gente e aqui só tem águia. Show. Quero abraçar o Gesso, lá da Rede João, de Pernambuco. Legal. Quero abraçar o Simão Mota, deve ser amigo seu, disse que tá conectado aí, o Manauara. Manauara Valeu, se conecta. Simão Mota também é top 3, top 2, top 5. Eu quero abraçar o Gesso, também a Valdenice suprir a necessidade da... O que ela disse aqui? Deixa eu ver. Da cidade ganhando com ação. Ah, valeu. O José Silva, olá pessoal. Valeu, José. Deve ser o Santos, conhecido como Santinho, lá no Piauí. Eu digo, rapaz, tu não me engana não, viu? Meu pai, o nome dele é José de Deus Pereira de Lima. Então, o nome de guerra dele é de Deus. E na época, lá na sessão dele, tinha o Sargento Jesus, Cabo de Deus e Soldado do Santo. Meu amigo, eram os três que eram diabrado, meu amigo, na época da perdição. Essa foi boa, viu? Não, Essa foi boa. Esse trio aí, não, meu irmão, era o trio top. parada. Era Trio aquele parada trio dura. que no expediente um local guardava cachaça e tomava uma. Ei, Mas é isso. meu pai é uma benção, mas o bicho já foi meio Foi. torto, viu? É isso mesmo. Ei, vai lá, manda aí. Cara, Águia anda com águia, pombo não anda com águia águia. voa com águia. Vocês sabiam que o urubu pode passar 7 dias sem comer nada? Esperando o quê? Sabe não. Esperando a morte. Carniça. Esperando a morte, irmão. O urubu A morte, tá né? esperando Porque a morte, carniça velho. é morta, né? Aí eu pergunto a Cara, você. Caramba, isso daí nunca tinha escutado. Pois é, eu pergunto a você que tá em casa agora. Você já tomou decisão de voar com águias? E voar com águias não significa dizer que você vai ter que sentar logo na primeira mesa do cara top das galáxias de Mossoró, seja lá de onde você esteja aí, não. A galera do Pernambuco, a galera lá do Pará, o pessoal do Brasil que tá assistindo e que irão assistir isso aqui. Só que você tem que entender o seguinte: você tem que tomar a decisão de voar com aquela galera que já é águia. Então, se você vai aos eventos, se você procura estar inserido naquela bolha que esse pessoal está indo, tem um cara chamado Rick Chester. Ah, legal. E pra mim esse cara é muito top, porque ele era um humilde, feioso vendedor de água. De água. Cara, pra comprar água com ele, Inácio, você conhece a história do cara? Você já ouviu falar nesse Já, cara? já. Chester. O cara pra comprar água com ele tem que estar com sede, porque o bicho era feio, os dentes desmantelados, era todo mal assombrado 40 e mesmo. poucos anos já tinha, né? 40 e tantos A anos. quebrada.
E aí, velho? Aí sim, a chave, a visão que esse cara teve. Porra. E ele disse, teve uma entrevista que ele tava num puta de um evento aí, teve uma entrevista que foram fazer com ele. E aí, Rick, o que é que você, e você, o que é que você acha? Você aqui no meio desse pessoal já grande, já com tanta coisa e tal, e você aqui? Eles, oxe, águia voa com águia, dona Maria. Eu tô aqui é pra voar com quem pode, com quem sabe fazer o voo que eu vou fazer. E o cara hoje, uma das últimas postagens, ele no carro dele, abastecendo elétrico, se não me engano, um BMW. Brother. Eu quero só dizer uma coisa, viu? Quando aconteceu um episódio, Deixa aquela palestra, uma live que eu queria fazer com ele, uma hora era 20 mil reais, né? 20 mil reais. 20 mil. Olha aí, uma hora. Mas o Wilson Júnior cobrou bem mais caro e nem vamos entrar nesse detalhe aí, viu? Vamos não. Olha, Elias, o bom, a gente pegou ele no bolo, não pagou nada. Mas eu quero dizer já uma coisa bem bacana aqui. O Rick Chester teve um episódio que explodiu pro Brasil através do Flávio Augusto. Sim. E aí quem tem crenças limitantes, o cara teve sorte. Beleza. A sorte pegou ele preparado. Isso. Porque ele se Show, preparava, brother. Muito. ele se preparou a vida toda, mesmo na miséria, mesmo na quebrada, mesmo na limitação. Cara, o dente do cara era triste, o cara era triste. O cara Mas detonado. ele rodou não- muito tempo ele sem óleo. estudava, ele estava ali arisco, mesmo nas condições mais adversas, vendendo água, sendo humilhado. 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 Humilhado, é verdade. A sorte bateu pra ele, só que pegou ele preparado, meu velho. E não teve quem segurasse o cara. Aí Não sabe- teve quem segurasse o cara. Sabe? Porque uma banda, ela pode estourar uma música. Sim. Mas ela não estoura o álbum O álbum. todinho. Ela manteve Ele lá estourou diferente. a música, estourou o álbum. É verdade, escritor e tudo. Tem um filme, eu gosto muito de filme, e aí ontem eu passei pro Inácio. Fica a dica pra vocês aí, galera. George Foreman foi um grande lutador de boxe. Grande lutador de boxe. Mas história surreal. Moleque pobre. Spoiler pequeno, viu? Um moleque pobre. Morando humildemente nos Estados Unidos. Há uma época que ainda existe a questão da cor. Ainda existe a segregação. Agora você imagine em 1970. 1971. Os caras estavam lá pianinho. E os negros pagaram muito caro. E a história do cara é muito top, velho. E ele teve um encontro mais do que especial com o nosso criador. E isso fez o mindset dele dar uma virada, a chave dele virar. Ele já estava muito rico. E eu sugiro a vocês que assistam a história de George Foreman. Legal. Bacana. E o Wilson usou uma palavra aí, mindset, né? E é a mentalidade, né? Você Isso. constrói sua mentalidade com aquilo que você consegue imaginar. Tanto imaginar como conviver. Dizer, poxa, Davidson, mas eu Pô, do vivo hoje... conviver foi massa aí, velho. Não, mas hoje eu vivo, Top. cara, na periferia, só tenho um amigo, o Ricker vivia na periferia e os amigos dele eram, realmente mexia com droga, com crime, mas ele fazia amizade, sabe com quem, cara? Se eu vou usar um termo aqui chulo. Sim. Os pica da galáxia, sabe A quem? tampa do papeiro. Autor de grandes livros best-sellers. Perfeito. Porra, o melhor amigo dele era os cara. caras do livro, porque ele lia. Sim. Então ele tava se relacionando, ele tava montando um mindset com e-books, com livros PDF gratuito, tava lendo ali todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então ele tava se relacionando com os melhores. A sua condição ela não pode ser determinante. Ponto. Ponto. A sua condição não. Você é de família humilde, irmão? Com certeza. Conta pra gente aí. Vamos lá. Eu Ele sou... tem cara de bacana, viu? Tem cara de Ah, mas humilde isso aí é não, a viu? vida. Ah, é? Rick Chester hoje tem um Qual o coisa creme? bonito. Qual o creme Mas que tu tá passando aí? Bococa, mano. Cara, só com bococa, mancho. Eu vim do interior do Pará, nasci em Monte Alegre, numa comunidade chamada Limão. Fui até recente agora. Eu lá. adoro limão, mas é azedo pra caramba. E lá é a maior região, no norte, falando do norte, é de Limão Tahiti, plantadora de limão. Eu vim de lá, uma região muito pobre. A gente veio pro Amazonas, do Pará pro Amazonas, em busca de oportunidades. O Amazonas hoje Manaus é a sexta economia do país, em Então cidade. existia uma questão que era a necessidade. A necessidade me fez ir pra Manaus. Em busca de uma oportunidade. Só que assim, a sorte me pegou preparado. É. Quem me, É isso aí. quem me vê na Top. situação que eu tô hoje, Ele é rápido no gatilho, o cara é Top, bom. top. quem me vê na situação que eu tô hoje, não sabe que um dia eu comecei vendendo tempero. Só pra dar uma rápida Sim. exemplo pra vocês, eu vendia tempero. Eu era aquele cara que ia pro PDV, ponto de venda, ficava esperando ser o último vendedor. Quem quer comprar tempero? Ninguém. A dona do mercadinho, ela vai comprar tudo. O último era o tempero. O tempero é a oportunidade. Então, assim, eu ficava lá lutando, esperando a oportunidade. E eu me lembro até hoje que o meu salário era semanal. Como é que funcionava o meu pagamento? Eu pegava as duplicatas,
o patrão me dava as duplicadas para eu ir cobrar. E um dia, eu sempre sonhei grande. Eu sempre Sim. eu sabia onde eu queria chegar. Peguem essa Eu aí, me viu? lembro que Sonha tinha grande. abriu uma oportunidade, precisa de vendedor categoria D, minha habilitação era D, para vaga X. Vendedor categoria D, no Categoria caminhão D. era... Não, vamos lá, olha só. E eu mandei o currículo, me Minha ligaram, categoria D, eu dava certo aí, viu? trabalhando e tudo, fui pra oportunidade. Eu me lembro que era uma vaga, salário muito bom, e tinha 12 concorrentes. Tinha supervisor de vendas, gerente de vendas. Quando a mulher falou o valor do salário na carteira, mais as premiações e os benefícios, todo mundo ficou animado pra vaga. Logo, quem imaginou que seria contratado? Eu não imaginei. Vendedor de tempero, pouca experiência, novo, né? E eu me lembro que eu fui concorrendo à vaga, fui participando dos processos, me lembro que foi muito verdadeiro o entrevistador. Me lembro que ele falou pra mim que a vaga era uma empresa que vendia massa corrida e trabalhava com valores, então teria que ter muito cuidado. Eu me lembro que fui passando, foram 5 fases o final do processo. Na semifinal tinha eu, um paraense, um amazonense, um cearense, um baiano. Se tu ganhou pro Cearense... Vamos lá, e fomos concorrendo. Você é bom mesmo. Eu me lembro Esse que daí teve... tá passado, viu? Vai Vamos ter lá. sair daqui preso já. Tá passado da E caçamba. engraçado que na hora da oportunidade lá, teve um bate-papo. Ele deu uma situação, nós tínhamos que resolver. Certo. E eu me lembro que o cearense é animado. Fala muito. É. E ele não deixava de falar. Piada com tudo. E detalhe, ele achou que o fato dele falar muito significava que ele estava se destacando na Perfeito. pra vaga. E não era. E eu tentava ser cirúrgico. Eu falava, eu preciso falar no momento certo, na hora certa e falar o certo. E eu falava cirurgicamente. Me lembro que passei, fui pra final com um baiano pra dirigir o carro da empresa. Quando eu chego pra dirigir o carro da empresa, eu olho pro emblema. Não tinha nada a ver com massa corrida. Era a Souza Cruz. Ah, rapaz. Aí eu saí de uma empresa. Eu era vendedor de tempero e fui pra uma multinacional. Souza Cruz. Me lembro que eu viajei esse norte inteiro. Eu conheci 113 municípios do norte do país. Souza Cruz atendia. Eu me lembro que eu fiz um projeto chamado Calha Norte, que eu fui conhecer as 64 cidades, municípios do interior do Amazonas. Passei meses da minha vida viajando. Mas assim, sabe o que é legal? É que eu conheço a praça hoje. Eu conheço o Amazonas na palma da mão porque eu fui lá. Não foi você que me falou, não foi que alguém me disse. Eu fui lá conhecer. Se relacionou. Me relacionei e tenho contato com os clientes até hoje. Se você me perguntar quem é o cliente de tal cidade, vamos falar. Sabe quem paga? Agora, Quem Elias, deixa eu te paga. fazer uma pergunta em cima disso aí. Uhum. Você foi em busca de um. Se eu tiver enganado, me diga. Você foi ser motorista em um caminhão. A oportunidade era para ser motorista de caminhão. Pronto, beleza. A oportunidade era para ser motorista de caminhão. Quer dizer que era pra Mas- ser motorista. Não, era para ser porque lá era- vendedor só categoria D, só que você aciona. Vendedor categoria D, eu vou vender caminhão. Só que assim, eu entendia que eu tinha que vender massa corrida, por isso que eu ia dirigir o caminhão. Só que depois eu descobri, era só uma jogada de marketing para esconder o nome da empresa. Que só ia ser descoberto no final do processo. Porque tem empresas que se mantém o sigilo até o Sim, final. sim. Foi quando eu descobri. Então assim, eu fui com toda a Ou expectativa. seja, Irmão, você foi. vender qualquer coisa era melhor do que Isso. vender tempero. Aí você foi na expectativa de, se tivesse até que dirigir caminhão, você Eu dirigia. ia. Vamos lá, vamos Ou vender. seja, ele já estava preparado, velho, para a oportunidade que viesse. Porque a condição daquele momento era você ser um motorista de caminhão. Vamos. Mas não era ser motorista de caminhão, a sua vontade e sonho. E aí, velho? Se você tá forjado, Inácio. Inácio, você tá forjado. Como você foi lá para Natal e todos nós sabemos a sua história e espero que você tenha contado no dia do seu podcast aqui. Se não contou, faça um aí só para contar. Cara, você foi porque você sabia o que queria. Pra onde você ia voltar? E você foi forjado em Natal por tudo que passou pra chegar aqui e olhar assim e dizer: isso aqui é fichinha, velho. É. Tô dentro. Rocha, parabéns, meu amigo. Parabéns, show. Então, assim, a minha história é um pouco disso. Vim lá do interior do norte, continuo lá, eu sou apaixonado pelo norte. Perfeito. Recebi perfeito. uma proposta da companhia para assumir o interior de São Paulo. A companhia queria me levar para o interior de São Paulo. Mas eu disse, cara, não. Porque aqui, a minha filha tinha acabado de nascer. E eu sou pai de uma bebê de 10 meses, a Bela. E vou ser pai também, que a minha esposa está grávida de 4 meses. Então, assim, Legal, parabéns, quem cara. dá folga é a firma. Eu não dou folga, não. Ó, quebrou o resguardo. O bicho é danado, viu? Brincadeira. Mas é porque cada vez que ele volta pra casa nas viagens, pô, só duas, ó. Você tem quantos filhos, filho? Não, agora é a segunda. Só Tá duas, grávida. pois é, rota eu de só 6 tenho meses. irmão. Ah, Eu só tenho 6. Vou pegar a aula aqui. Ah, Então, assim, essa é... esse aí faz o que gosta, viu? 4 da manhã, tu acha que ele vai pedalar às 4 da manhã? Só sai 5, rapaz. Tem que fazer menino. Crescemos e multiplicamos. Né? E tem uma história também bacana, tava até procurando aqui no celular, Davi Pontes. Ah, David Pontes, é. David Pontes, né? É, É, o meio cara- muito vocês conhecem? Conheço. Onde ele Nome conhece? assim, não Vocês tô conhecem? Tem no meu Instagram. É do Camelô. Sim, muito bem. David Camelô. Confeiteiro lá do Isso. é de São Paulo e Rio de Janeiro. Rapaz, eu acho que é Rio.
Rio de Janeiro. Perfeito. Eu deixo pra vocês aí a dica aí de assistir aí. Camilo, a milionário e palestrante mundial. A história de David Portes. Bacana, viu? E também foi do mesmo jeito nessa de muita dificuldade. Isso aí eu vou contar só um pouco da história dele. Ele também era nordestino, foi pra eu não tô lembrando se foi São Paulo, Rio de Janeiro. Chegou lá e ele chegou lá com a esposa e passou e não tava conseguindo trabalho, ele foi na Avenida Paulista, ele lá no meio da rua, e naquela avenida, e ele tinha, na época, se eu não me engano, era R$2. R$2. E a mulher dele começou a adoeceu. E ele disse, ou eu compro remédio, ou eu compro alguma coisa pra mim... Pra fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro. Aí ele disse, rapaz... Aí ele disse que saiu, a mulher dele é doente, dor de cabeça, com febre, enfim. Saiu pra farmácia pra comprar O o remédio. remédio. Só que no caminho aí ele disse que viu um menino lá vendendo, uma pessoa lá vendendo confeito. Rapaz, eu vou vender confeito. Vou comprar aí comprou uma caixinha de confeito, enfim, R$2. Com esses R$2 ele vendeu, a Avenida Paulista é muito ligeira ali, saiu pra vendendo lá, conseguiu vender a caixa de confeito por R$4. Eu digo, olha aí. Com esses R$4 ele comprou mais 2 caixas de confeito, apurou 8. Quando foi o final do dia, ele tinha apurado uns R$20. Comprou o alimento da mulher, comprou o remédio, comprou o alimento da mulher, ainda comprou mais confeito. Enfim, hoje o homem é palestrante, tem Muito parecido com o que... mas ainda tem um box lá de confeito na Avenida Paulista, que hoje tem BMW, tem tudo lá. Viu? É muito parecido com a história do Rick Chester, né? Que ele foi conhecido com aquela da água, né? O que é engraçado nessa situação é que essas oportunidades, elas aparentemente são fáceis. Só que assim, você percebe que existe oportunidade. Só que o problema é que as pessoas que encontram, elas estão despreparadas, não se preparam para aquilo. Cara, o que tu tá falando é bem legal, né? E que, poxa, mas mesma história, Uhum. toda vez a mesma história, mas na verdade é a minha e a sua história. É. Só que a gente não tá contando a sua agora, mas É. poderia ser a sua. Não vai mudar muita coisa. Já existem padrões, esses padrões, se eles forem aplicados de forma correta, ele vai trazer o resultado correto. Então, quando você pega, você vai mudar o CPF, né? Uhum. As realidades, quem vai mudar é você. Você tem uma realidade do seu casamento, se você não muda, ele vai, daqui a 30 anos, vai ser o mesmo padrão. Se for bom, ótimo. Se for padrão ruim, vai ser o mesmo padrão se você não mudar. Então, a gente pega a Rick Chester. No tempo, eles vão repetir. E quantos Rick Chesters tem por aí que a gente não sabe? No Brasil afora. Não foi publicitado isso, né? Uhum. Muitos. Em todos o nosso país é intercontinental. A gente tá vivendo um país que é uma dimensão incrível. Uhum. Se você for pegar a história de empreendedorismo, história de empresas, elas vão se repetir, vai mudar às vezes só o tempo, né? Inclusive eu estava assistindo um podcast do Ray Dalio e ele mexe com investimento e a maior dedicação dele é estudar a história, o passado, para buscar entender o presente e se posicionar no futuro, né? Então o que vai mudar? Alguns modos operantes, mas o padrão é o mesmo, né? A resiliência, a questão de estar no ponto certo, de acreditar, de fazer como se fosse aquele funil. Cada vez mais aumenta a temperatura e a pressão, temperatura e pressão. Mas tem aquele liminar aqui que quando você passa, aí a coisa muda, porque você vai entendendo o jogo de forma diferente. Davidson, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta a vocês três aí. Vocês já viram um dito popular que diz assim: para aprender tem que errar. Já ouviram isso? Mas eu já mudei isso. Mas vocês ouviram isso? Já, muito. Você ouviu já isso diferente? E virou regra. Isso virou regra. Vocês já ouviram diferente? Eu já escutei uma pior. A pior? Tem que quebrar, né? Tem que quebrar a cara, né? Tinha um tio meu que dizia, meu filho, você pra ter sucesso, você tem que quebrar no mínimo 3 vezes. E tem No alguns mínimo. gurus aí que defendem isso. Mas eu quero Digo, colocar. Perfeito. Até hoje, graças a Deus, nunca quebrei. Perfeito. Eu tô vendo, justamente, as pessoas que quebrou e aprendendo com elas. sabe? Pronto, Pra não- agora chegou. O dito popular, eu ouvi muito isso. De várias pessoas, inclusive na minha casa. Meu pai, minha mãe. Não se preocupe, não. Para aprender, tem que errar. Não, negativo. Você olha o erro que os outros já cometeram. Para que você não erre. São crenças, né? Meu amigo, como foi que o outro fez? Como foi?
Olha, Davidson para escrever esse livro, meu irmão, Nem falei, eu ia sortear. olha aí. Davidson para escrever esse livro, Elias, cara, eu tenho certeza que até chegar à concepção do primeiro livro, ele errou, ele maquinou, ele escreveu errado, voltou, foi para... Procrastinou, Procrastinou, sei quantos anos. um moído danado. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender com ele. Tô indo pro terceiro, viu? O segundo Parabéns, tá pronto, o terceiro ainda sai esse ano, sai 2 esse ano. Parabéns, parabéns. E eu já li esse seu livro, muito top. E o que eu deixo para você hoje aí é o seguinte: aprenda rápido. Aprenda rápido e avalie o erro dos outros. É. Você hoje sabe que o cearense lá falou pra caramba. Tu sabe hoje por que o baiano não foi. Tu sabe, cara, você sabe. É. Então você aprendeu. Para mim interessa muito mais o que você aprendeu e está fazendo certo, entendeu o que você fez errado, para que eu não perca tempo em errar. É. Cara, Essa é a sacada. o que tu falou é bem legal e eu vou usar um termo aqui que talvez não faça muito sentido, mas na época talvez fosse um doidinho que só tivesse a vontade. É. Mas a vontade, ela supera qualquer outra questão, porque eu tenho um amigo do ramo imobiliário e ele veio do interior e ele não tinha a habilidade que ele tem hoje. Hoje ele é um mega empresário, vamos supor, ele tem 50 empreendimentos, um VGV, volume geral de vendas gigante. Tinha até uma meta, fez um processo comigo para comprar um helicóptero. Quando ele juntou o dinheiro para comprar o É helicóptero, boa não, essa aí. eu não vou. Já comprei o helicóptero, eu vejo que não precisa. Eu posso investir em outro empreendimento que vai me trazer muito mais rendimento. Outro helicóptero. Então ele satisfez em ter conseguido a meta sem precisar comprar o helicóptero. Perfeito. Mas o que eu quero dizer, ele começou levando uma quentinha para esquentar num trailer em beira de pista, só que ele não entendia nada de mercado imobiliário. Mas ele fazia plantão todo dia, domingo a domingo. E sabe como é que ele vendia? Oi, meu amigo, como é seu nome? Oi, seu Inácio, tudo bom? Rapaz, meu nome é... Eu ia dizer o nome dele aqui, Lindomar. LL Imóveis, Lindomar Lindenberg. Eu tô aqui na batalha, se você puder me ajudar. Só na sinceridade, no olhar. Aquilo ali cativava e ele tirava o pedido e vendia, se tornou o maior vendedor e assim foi empresário, mesmo na dificuldade. E o processo foi qualificando ele se tornou um gigante, que ele é um gigante hoje. Dentro do Rio Grande do Norte ele é muito grande. Massa. Mas ele não era absolutamente nada. Perfeito. Só tinha vontade. E a vontade superou todas as dificuldades. E aí esse exemplo, e são bons exemplos para que a gente siga e preste atenção, é o que eu digo para você que está agora assistindo esse podcast, que é negativo. Você já prestaram atenção que tem pessoas que só dão um valor desnecessário ao que dá errado, aquele que não venceu, aquele que procrastina, aquele cara que não está fazendo certo. Esse cara não tem valor. Aquele Tá que louco. quebrou. Aquele que quebrou, É. muda isso. Eu disse que ele era um doidinho na época. Não que porque ele talvez hoje ele entenda o processo, que na época ele fazia parte do processo. Ele não tinha a visão amplificada como ele tem hoje. Sim. Entende o que eu sim, quero dizer? sim, sim. Você olha pra trás de caracas, ali eu tava tanta vontade, mas eu não sabia. Eu sabia o que tava fazendo, mas não como hoje. Uhum. Hoje eu sou como se fosse um tabuleiro de xadrez, eu jogo a peça de forma intencional, eu quero entrar num ponto. Precisa sim deixar. Você falou de hipnose, não queria ficar na minha frente para não ser hipnotizado, mas é impossível não ser hipnotizado. Ou você vai se hipnotizar por uma intenção de algo que faça sentido para você, Sim. ou você vai ser hipnotizado por coisas que vão te vender e você vai inconscientemente agir. Então hoje, onde a massa está indo, eu conscientemente vou ao contrário, porque onde a massa está indo não é o melhor lugar. E aí eu vou dizer aqui, Top, eu vou problematizar. 210 mil pessoas foram para um evento. Não precisava estar lá no evento. Nada contra, mas é porque onde a massa está, não necessariamente é o melhor lugar. Porque a maioria não está na minoria. E aí, para estar na minoria, você precisa ter um jogo diferente. Tem que saber Um jogo jogar, que irmão. é um controle mental Tem que saber e jogar. passa pela intencionalidade. Passa. Pô, eu tô lá de empacotador do supermercado. Eu tô de forma intencional, fazendo o melhor serviço. Eu sei onde eu quero, eu vou fazer passo a passo. Eu vou me conectar com as pessoas certas, eu vou fazer um plano, eu vou pedir uma oportunidade, eu vou chutar o balde. Eu fui office boy e eu saí depois de um tempo porque eu não podia ser promovido, porque só o outro cargo era só com 16 anos. E eu estudava o DAF, que eram os medicamentos, pagava para poder aplicar, fazia o possível e impossível, tinha tempo para fazer, articular, ia pro balcão, atendia, mas eu, para ser caixa, eu precisava ter 16 anos, eu tinha 14. E eu ter que esperar 2 anos. Eu disse, não vou mais investir tempo aqui. Não vou mais investir tempo aqui. Perfeito. Cara, já que você falou do seu... Já devemos ir para Já o tempo, já estamos nos finalmente. Eu quero só registrar aqui, ó.
Américo Neto teve sentado aqui com a gente, o Américo, maestro lá do Ceará. O Cláudio, que estava aqui com a gente hoje, já está no Ceará hoje. Também o Clay Pinheiro, primo de Wilson, aí é testado. E Valeu, aprovado. boi. Eu vou dizer uma coisa a você, o Clay Pinheiro, campeão nacional de tiro, viu? Bom. Snipe, o cara é sniper. Não, ele não é sniper, não, ele é bom mesmo. 38, pistola e espingarda calibre 12. Fica o meu abraço para todos os CACs que estão assistindo a gente aí. Nós precisamos ser valorizados. Ali O parece que é CAX, hein? ali Me diga parece- aí, por favor, pela ignorância. Sou CAC. CAC? Oh, Caçador. É, show, meu brother. CAC caçador. Ó, caçador, atirador e colecionador. Colecionador. Você pode ser os três, você pode ser só um, você pode ser dois. Eu sou CAC, com muito orgulho, Cara. e sou atirador. Isso é legal pro nosso contexto aqui. Não tenha dúvida. Alça de mira, Ah, respiração, precisão. Perfeito, perfeito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí não adianta falar como cearense, né? tem que ser equilibrado. Tem Tem que que saber ser o CAC. Pois que é é. CAC. Aí, mais alô aí? Tem É, aqui eu- o Clay. Você falou que foi caixa, né? Não, Foi- não fui porque. não caixa não, podia. empacat- Não, era office boy. Office boy. Farmácia Santa Você Marta, falou- rodoviária de Brasília. O seu primeiro emprego. Primeira coisa que você foi fazendo. Auxiliar de produção. Auxiliar de produção. Eu fui ser guia de turismo. Porque O meu... melhorzinho de todos Pois aí. é. Ainda Porque- ganhava gorjeta. Começou bem. É. Isso com 15 anos. 16 anos. Sabe por quê? Porque eu estudava num colégio muito bacana. Graças a Deus minha mãe teve condição de pagar. Foi a condição que ela teve e eu tenho muito orgulho disso. Colégio muito top lá em Natal. E todo mundo tinha muita coisa e eu tinha pouca. Eu tinha uma oportunidade de aprender a estudar, mas eu queria ganhar alguma coisa. E as minhas melhores notas eram em história. E aí eu descobri, meu irmão, que para ser guia de turismo você tem que ser bom de história, velho. Tem que entender da história do estado, do Rio. Comi tudo. Pai, eu quero um emprego. Botaram para fazer um teste. Sabe como foi o teste, galera? O teste foi dentro de um ônibus com 45 pessoas para falar sobre Natal. Nós fomos buscar os turistas no Vila do Mar. Ele no Vila do Mar nunca se hospedou. Galera, só os top. Vindo da Itália, da Baixa da Égua. E, meu irmão, vou dizer uma coisa com você. Foi o tempo que eu ganhei uma grana. Uhum. Só que não estava dentro do meu propósito. Quando eu deixei de ser guia de turismo, eu ia. Só pra você, galera, vocês têm que entender. Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar, cara? O que é que você quer ser? Aonde que você vai? Eu ainda não tô onde eu quero, não. Eu tô ainda trabalhando, estudando, buscando. Mas lá atrás, a minha condição de estar sentado hoje num podcast aqui, isso é verdade que eu tô dizendo. Cara, não era, não ia rolar. Eu já guia de turismo e ia andando de bicicleta. O cara tava com um bugre pra vender. Falei, quanto é esse bugre? O cara falou, é tanto. Troca uma bicicleta? Troco. Bota a bicicleta em cima. Tirei pra casa. Cheguei em casa, só que o que foi que aconteceu? Eu comecei a entender espanhol. E falar um pouquinho de espanhol. Por necessidade. Por quê? Porque estavam vindo espanhóis, estavam vindo italianos. E as minhas gorjetas e comissão era em dólar. E eu juntava isso. E minha mãe é assalariada, mas econômica, dizia, meu filho, dá certo investir em dólar? Dá. Pegava uma pontinha e eu comprava. Quando eu cheguei em casa, velho, com esse bugre, vamos supor, o bugre era 10 mil reais. A bicicleta era 100 reais. 10 mil reais. Lembro como hoje, Nácio, faltava assim uns 5 mil reais para comprar o bugre. Olha o que é você ter a certeza de que quem está do seu lado já viu também a sua visão do futuro. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mãe, comprei esse bugre aí. Eu preciso exemplo, eu preciso de 5 mil para terminar o negócio. Bicho, sabe aquele negócio que você não tem dúvida? Uhum. Falei, tá feito, filho, vai lá pegar. Comprei o bugre, aí fui ser bugueiro. Pegue só do bolinho que tá mexido. Mamãe, gostei, filho. Mamãe foi lá e disse, pegue só do bolinho que tá mexido. Comprei o bugre e fui ser bugueiro. Uau. Massa, profissão, bacana, duna, passeio, namoro, tudo que você imaginar. Mas eu não tava no propósito. É. Sair fora aí é outra história, outro dia a gente conta. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte. Quando você sabe, que você falou muito certo aqui, quando você sabe qual é o propósito e onde você quer chegar, Uhum. A distância. meu irmão, a distância, você sabe qual o caminho. É. Elias, você ao saber onde vai chegar e qual a estrada que você vai rodar, irmão, não será uns atalhos que vai te levar ao teu propósito, meu irmão.
Cara, Não troque o caminho que você, de onde você quer chegar deixa eu para usar um atalho. palavrão. Rocha, E o que acaba e lasca são os atalhos, viu? tá louco, É. meu velho. Corro desse atalho hoje, viu? Eu paguei preços caros, viu, O pelo atalho. atalho. Isso é sério. Eu acho que quem ficou até agora, se não entendeu nada, espero que fica tenha entendido tranquilo. agora. Só esse atalho. Inácio, o atalho, eu vou lhe dizer, é um anabolizante. Caraca, velho. Anabolizante. A Top. conta chega. Chega. Você vai ficar forte. Só que o fígado, tudo vai estourar uma hora, Vai pagar o preço. vai pagar o preço. É. Vai pagar o preço. O atalho é o anabolizante. E aí o que tá? A procrastinação faz com que a pessoa evite pegar a estrada. A estrada, velho. Cara, eu sou louco pela estrada, velho. Hoje é aquela, ó. Meu lema eu peguei de um cara que eu não lembro o nome, sem pressa e sem pausa. Velho, putz, isso transformou a minha vida, velho. Gostei. Eu corri Já hoje tomei nota dessa. sem pressa, sem Sem pausa. pressa, sem Porra, pausa. sem pressa. Já fui apressado, pra quê? Já parei, me torei, teve que começar tudo de novo, velho. Perdeu o condicionamento, fudeu. Parou de vender, de resultado, vai começar de novo. Caraca, já a concorrência engoliu, vai um esforço absurdo, desespero, sem pressa e sem pausa. Pra quê? Eu gosto até de colocar quando eu ando devagar, porque já tive pressa. Meu irmão, você pode pegar até no carro, você acelera, o sinal fechou. Aquele tempo parou. É isso mesmo. Sem pressa e sem pausa. O atalho, o atalho, o atalho. Eu tenho evitado. Mas isso precisa daquela primeira coisa que você falou, da conexão. Porque tem uma coisa chamada discernimento. E eu cansei. Não quero ser inteligente. Eu quero absorver a sabedoria, que é a única maneira que dá para fugir do atalho. Uhum. Porque tem muita proposta, muita coisa na frente. E se você não tiver discernimento, não vai. Verdade. Não rola. Nada Você acontece. usa a palavra? Vamos Não. lá para as considerações finais aí, a rodada? Não, só pegar a carona aí, essa ideia de caminhar, de entrar num ambiente de conexão que você discerne muita coisa. De Manaus para Boa Vista são 775 quilômetros. De vez em quando, Tu vai de carro? de vez em quando E eu a faço estrada é horrível, velho. 70 quilômetros dentro da reserva indígena. Mas o percurso ele é muito bacana, porque você mas- vai pensando. Ah, o De vez em percurso. quando o a gente- significado, ó, ressignificou, porque a estrada Reset, é ruim. dá um reset. Às vezes um buraquinho para reduzir a margem, para você pensar um pouco mais. É muito importante. Todo homem ele precisa dar um reset. Ele precisa de vez em quando o tempo dele pensar, discernir. Dia 12 a dia 26 eu tô resetando tudo. Você entendeu? E vai pra cima. Acho que é exatamente isso. Você vai, você pensa. Você... Necessidade, bicho. Eu sinto Às vezes a gente tem necessidade. muita informação e a gente acha que informação é inteligência. Não é. Esse Não rapaz é, é o não. terapeuta, Você não é o souber. terapeuta. Não, informação, se não bem discernida, você se atrapalha todo. E outra, tem informação que não cabe pra gente. Não, com certeza. Informação que você vai só carregar seu HD. Faz o seguinte, velho. Deleta isso. Eu Nem, tô- nem assiste isso, nem Pois vê eu- isso. Instala um antivírus. Não, o que eu digo muito é viajar só, né? É, Pegar a estrada exatamente. Eu vou sozinho. É muito bacana. Olha, eu nunca digo que viajo só. Ah, você vai... com Não. Deus, com Deus. Aí, não, vai eu e Deus, é claro. É. Eu digo de jeito nenhum. Eu sou medroso, meu amigo. Sei lá. Você é doido, eu sou frouxo. Eu só ando com Só ele. vou nada, não quero Só nada. quero não conversa quero com nada, ele. Nada. E o resto, meu compadre, vem tudo por osmose. Não é assim? É assim. Perfeito. Eu só queria dizer a vocês o seguinte. Parabéns. Quero parabenizar vocês dois. Quero agradecer o convite. Estou lisonjeado. Sabe por quê? Porque foi 1 hora aqui, velho, de um bate-papo. Uma hora nada, 1h20, pô. 1h20 de um bate-papo aqui com pessoas sábias. E eu levo para casa alguns ensinamentos que você trouxe aqui. Nunca é tarde para nós, independente da idade, para aprender. E eu sou humilde o suficiente de entender que a minha vida é sempre aprender. Eu sou um. O cara fala eterno aprendiz. Uma né? metamorfose ambulante. Eu sou um herói aprendiz. Eu não sou um eterno aprendiz, porque um eterno aprendiz ele nunca vai aprender nada nunca. E o herói aprendiz é aquele que aprende e põe em prática. Uhum. Então eu aprendi hoje com você, Alice. Muito obrigado em você ter aceitado também esse convite de participar conosco. Eu não o conhecia, mas os destinos já estavam traçados para que nessa noite nós pudéssemos nos conectar. Muito obrigado pela Bacana. sua presença aqui. Davidson Neri, eu sou seu fã, meu brother. Porque você é um cara que, de fato, você tem a sabedoria e usa com inteligência. O cara que é inteligente e que não tem sabedoria, ele não vai entender a hora que deve entrar e a hora que precisa sair. Ponto. E você faz isso muito bem, porque você tem a sabedoria. Amém. Inácio,
Você é um dos poucos caras, velho, empresários que chegaram aonde chegou aonde chegou, CEO de uma grande empresa, com um coração maior do que você. É. Quando eu digo que você é um brother, eu tenho esse hábito de chamar algumas pessoas de brother, é porque de fato você é um irmão. É um cara que consegue enxergar o negócio, mas se tiver uma pessoa entre você e o negócio, você vai ver essa pessoa e vai fazer o negócio. Boa. Alguns empresários, eu conheço vários, Deus me deu a oportunidade de conhecer vários. Os caras enxergam um negócio. Não enxerga. E as pessoas, velho, não passam apenas de pessoas. Então, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Deus abençoe Amém. você. A hora que você puder assistir, assista. Tira proveito só que valeu a pena pra você. O que não valeu a pena, descarta, joga fora. Mas tire proveito. Porque nós 4 estamos aqui, temos um propósito. Estou aqui na presença da minha esposa também. Mulher que amo. Se você tem uma esposa que está do seu lado, velho, que de fato ela é suporte, ela é auxiliadora, ela é cuidadora e tem sobretudo amor, vai dar certo. Porque até quando não der certo, Davidson, as coisas vão parecer estar dando certo e você não vai estar só. Obrigado a vocês. Tá vendo aí? Pegou a visão, né? Já preparou. Muito bem. A gente vai aprendendo, viu? Deixei a palavra aí com o Inácio. Não deixa eu falar comigo, não. Mas, Eu fiquei sem palavras aí. Obrigado aí, amigo. Nada, Tamo meu junto, viu? mas toda o, hora. o Inácio é um cara altamente sem frescura, muito autêntico. Aquela frase: quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Inácio é o Inácio. Não tem. Inácio é um verbo. Inácio vai virar verbo. É ele, ação ali. Tem. O que é o Perfeito. Inácio? O Inácio é o Inácio. É isso mesmo. O Inácio é o Inácio. Isso parece bobo, mas é muito profundo. Não tenha dúvida. Wilson Júnior, rapaz, o que eu tenho a dizer do Wilson Júnior, nunca vi um cara pra deixar de batalhar, nunca desiste da guerra, né? E o melhor, o tempo vai passando, você vai ficando mais jovem. Obrigado. Como é que amigo. pode, né? O cabelo tá indo embora. Não, mas isso aí é o de menos. Se raspar a cabeça, se eu tiver com 15 anos raspar a cabeça, o cabelo foi tá embora tudo também. certo, é verdade. Mas é o cuidado, é o amor. É o cuidado. O amor. É o cuidado. Não, mas Vai dar certas coisas hoje, viu? mas é depois, verdade. Wilson. depois de botar a mulher que você viu aí, meu. É, Ei, lá quem em sabe WH7. Ah, Pegou de insight? cara, Aí, meu velho. Tá mas bom. legal. Deixa eu Obrigado, dar irmão. uma minoxidil, viu? Tô usando shampoo. Não. Tá? Minoxidil? É. Anota aí, mulher. Anota. E, rapaz, E mococa, pô. independente, Minoxidil e mococa. independente de qualquer coisa, Elias, eu não. Parece que eu vou falar besteira, mas eu não me preocupo com o negócio, velho. Eu me preocupo com as relações. É. Então, tudo é consequência, né? Cada um tem as pessoas que merece. Eu sei o meu valor, minha identidade é muito bem definida. E essa asepsia de pessoas não é desprezando uns e outros, mas é sabendo realmente onde você colocar seu tempo. Quem tá aqui com a gente e não viu o valor, perdeu a vida. Porra, até agora não viu o valor, Caraca, velho. tchau, perdeu a vida. Assim, eu ia dizer uma palavra, foda-se. É. Né? Aperta o botão aí Tô do. preocupado é com quem tá querendo alguma coisa. É Quem não verdade. tá, pô, eu tô rezando, intercedendo por isso. Posso fazer nada. Cara, eu- me dá só 30 segundos. Rapidinho aqui pra gente. Um insight que eu tive aqui agora. E eu já coloquei isso nas minhas palestras. Quando você pega 10 pessoas assim, fala assim, pô, eu quero ser isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer. Faz o seguinte, abre uma live aí. Vai pro teu Instagram. Bota a live. Bota a cara no seu Instagram e fala agora. Você tá com medo de quê? Vou dizer você. Você tá com medo do que as pessoas vão pensar que você é. É. Você tá com medo das pessoas acharem que você não é o que você diz ser. Faz o seguinte, cara. Seja Inácio. Vai. Virou verbo, velho. Seja você, amigo. E bota pra rodar esse negócio. Porque se você tivesse pensado diferente, Elias, você não tinha sido entrado pra ser motorista, não, brother. É. Você nem tinha ido. É isso aí. É. E você tem que ter preocupação só em honrar a Deus. O resto, Honra a Deus. se você estiver honrando ele, você está honrando as outras pessoas. Os princípios, né? Porque através dele você consegue honrar os outros. Agora, a mente procrastinadora, ela tá pensando naquilo que ela não pode fazer. Poxa, quantas vezes eu já pensei nas pessoas que estão sofrendo, necessitadas. Pô, mas não tá no meu alcance, eu posso pagar o dízimo e a instituição ajudar. Mas não tá no meu alcance, eu preciso trabalhar para eu poder ter a instituição da família bem, para eu poder ajudar. Então, assim, é questão de dirigir, entendeu? Não dá. Parabéns. Não dá, tá aqui a live, tá aqui várias outras coisas, mas não dá, tem momento que não dá. Então, Elias, independente de qualquer coisa,
O negócio são consequências, ninguém depende somente de negócio, depende de construir pontes. E aí foi muito legal a primeira impressão. Do caramba, saiu super bem. Isso aqui, de fato, eu quero Coragem. dizer que tudo é uma armação, é uma entrevista, viu? Não está sendo transmitido nada. E que depois a gente... Tá ao vivo, hein, galera? Isso aqui é... Cara, foi, não tem podcast. foi querer nada, isso aqui foi... Esse processo seletivo do século XXI. É... Essa foi boa, velho. Essa foi boa. Ah, Muito boa, muito boa, muito boa. pô, mas, Thiago, vamos lá, que acabou, não existiu nada disso aqui, foi tudo... Mas faltou. O pessoal do RH tá ali, agora vai ter um... Fazer os exames admissionais. Não, pessoal, eu quero agradecer demais. Eu acho que tudo é um O propósito. primeiro? Hã? Primeiro podcast. Não, eu já participei de alguns outros. Ah! Mas pra falar de Você de disse que business, era virgem, rapaz. Olha aí, pra não falar é de mais business, virgem no pra falar de podcast. mercado bem amplo. Porque a gente falou de mercado, a gente falou de vida, falou de Falamos relacionamento, de- falamos de princípio, falamos de propósito. Foi um propósito vir aqui. Massa. Com certeza eu absorvi muita coisa aqui. É muito bacana poder absorver tudo isso. E bacana que a gente pode ver que a Marilux não é só resultado. Marilux tem relacionamento, tem princípios. Tem um cara que vai, virou verbo, né? Então, Verdade. agora, o CEO da Marilux, ele tem um nome, é verbo. Ponto. Vai, Isso aí. embora. Obrigado demais, Deus, pelo convite, de estar aqui, né? E nada foi planejado, viu? E nós estamos aqui no freestyle. Eu gosto do freestyle. Freestyle, você traz a essência de quem você é, você compartilha. Você nem tem como, não tem como ser ator diante das câmeras. Né? Massa. Não tem como pegar um roteiro e plano. Não. Aqui a gente vai e vai compartilhando. Obrigado demais pela oportunidade. Quero mandar um beijo para minha esposa, Keila, para minha filha Bela. E no aniversário de um ano da Bela a gente vai descobrir qual o sexo da minha esposa está grávida. Então é uma experiência de família aí que a gente está Que vivendo. massa. Incrível. Parabéns. Seu menino. Vou chegar aos 6, viu? Vai. Seu O menino. projeto é os 4, mas fiquei animado com isso. Ei, tudo. Você rapaz, lembra de mim, rapaz? Eu conheci um cara lá no Mossoró. O Wilson Júnior vai com 6. Eu vou bater a meta. quero... Eu vou bater a meta. Olha, conheci um cara lá em Mossoró e vou bater a meta. tem que ser o top 6. Top 6. Eu quero abraçar aqui o Alexandre, valeu, obrigado aí pelo carinho, viu, Alexandre? O Rodrigo também, Maio, o Leôncio Queiroz, de verdade, diga a Júnior que amo ele. Que, ixi, rapaz, quem é? Ah, Leôncio, é Leôncio. Leônio. É Leônio, eu entendi Leôncio, eu sou Gente Leôncio. boa de verdade. Olha, rapaz, Não, meu esse aí parece que é da turma de Wilson, viu? É testado também, é viu? testado, esse é testado, é testado. Como é? Mas me trocou pro Dorival não. Sim, foi. Por quê? Trocou Essa todo mundo. cachorrada aí de Dorival? Foi, trocou. Amizade, quero- tá trocando amizade velha por Tem aqui, amizade ó, não. Marcomi Edson Júnior. Esse cara é top. Esse cara aí, hoje ele é... Ó, Nome pequeno, esse né? cara é muito- Marcomi Edson. esse cara é muito top. Marcomi Edson é um cara que vale a pena eu fazer 15 minutos aqui na referência. Esse cara trabalhava numa loja de carro. Ele foi achado, encontrado pelo Bradesco Financiamentos. Esse cara tornou-se, lá na Paraíba, em Patos, ele tornou-se um agente do Bradesco. Ou seja, o cara que vai nas lojas ajeitar os financiamentos e tal, um operador. E hoje, para a honra e glória, meu irmão, do Senhor, ele assumiu o estado do Rio Grande do Norte inteiro e assumiu o estado da Paraíba como gerente geral desses 2 estados do Bradesco Financiamentos. Fica aqui toda a minha honra a você, meu brother. Valeu, Júnior. Obrigado pela audiência. Agora, pra fechar a live, Inácio Júnior. Eita, A palavra boa é tua, noite, meu boa brother. noite. Boa noite. Tchau. Ei, o Elias tá com fome, tem que dar de comer o homem agora. Valeu, galera. Valeu. Valeu, um abraço, tudo de bom, Deus abençoe aí.